Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de treinamento da plataforma Helena. Meu nome é José Henrique e no vídeo de hoje vamos entender como utilizar e configurar a funcionalidade de sequências da plataforma. Então vamos lá? Bem, antes mesmo de iniciarmos essas configurações, a gente precisa entender o que de fato é a função de sequências da plataforma. Para isso, preciso que vocês pensem no atual cenário da empresa de vocês e me respondam o seguinte ponto. Existe algum processo, existe alguma sequência de disparo de mensagens que é necessário ser feito para os seus clientes e que hoje é feito de forma manual? Por exemplo, um aquecimento de lead, um processo de pós-vendas, um acompanhamento de algum cliente que está crítico dentro da empresa. Então, esses disparos de sequências que hoje é feito de forma manual, você consegue automatizar configurando uma sequência. Bem, para facilitar melhor esse pensamento, imagine que você possui uma clínica de estética e precisa disparar uma sequência de mensagens para o seu cliente após a realização do procedimento. Por exemplo, um Botox, perfeito? O seu cliente fez um procedimento de Botox e após esse processo você precisa disparar diversas mensagens para o seu contato. Eu criei aqui uma listagem, um exemplo de uma sequência de envios que você pode disparar nesse cenário. Então, por exemplo, pense que seu cliente acabou de realizar o procedimento. Vou colocar aqui em cima, vou colocar assim, procedimento concluído. Procedimento feito. Maravilha. Após realizar esse procedimento, você precisa disparar para o seu cliente uma mensagem 2 horas após o procedimento, agradecendo por ele ter escolhido a sua clínica, enfim. Depois disso, você precisa disparar uma outra mensagem para o seu cliente 1 dia após esse procedimento. E nessa mensagem possui lá instruções de cuidado. Então, uma listagem de coisas que o seu cliente pode e não pode fazer após realizar esse Botox, por exemplo. Você vai disparar também um chatbot. E nesse chatbot, você vai disparar ele 3 dias após o procedimento e nele você vai questionar se está tudo bem. Você vai criar um chatbot perguntando se apresentou alguns sintomas, enfim, como é que está o andamento aí do Botox do seu cliente. Depois você vai disparar um outro chatbot, só que esse chatbot ele vai acontecer 30 dias após esse processo, tá? Após o procedimento. E nesse chatbot você vai fazer uma pesquisa de satisfação. Você faz diversas perguntas para o seu cliente e dispara isso para ele. E por fim, você vai disparar uma mensagem 6 meses após a realização do Botox, sugerindo um retoque no procedimento para o seu cliente. Agora que mapeamos a sequência a ser utilizada pela nossa clínica de estética, é importante entendermos como configurar essa sequência. Eu gosto de dividir essa configuração em 3 etapas importantes. Então, a primeira é justamente mapear aquilo que eu preciso disparar para os meus clientes. O segundo ponto é criar esses pontos de envio, no caso, criar as mensagens dentro do sistema e até mesmo um chatbot. E o terceiro é sequenciar esse disparo. Então, para entender sobre a configuração da mensagem e do chatbot, a gente precisa acessar o menu de ajustes, modelos de mensagem, clica no botão de novo e seleciona a opção de sequência. Você vai criar um modelo de mensagem do tipo sequência. Clique em continuar e nessa tela você faz toda aquela configuração da sequência. Preenche qual é o nome, preenche qual é o canal, disponível para quais equipes estão disponíveis essa mensagem, a categoria, cria a mensagem e faz os vínculos dos parâmetros. Para já agilizar esse processo, eu criei aqui 3 modelos. Então, se eu filtrar pela opção de sequência, vocês podem observar que eu criei o tipo agradecimento, eu criei a mensagem de agradecimento, orientação pós-cirurgia e retoque no procedimento de Botox. Perfeito? Bem, aqui as mensagens dentro desse modelo não é a questão, pessoal. O objetivo aqui é entender como configurar, ok? Bom, o segundo ponto é justamente criar o nosso chatbot. Então, eu tenho aqui 2 bots diferentes que eu preciso criar para conseguir utilizar dentro da minha sequência. No menu de apps, chatbot, a gente clica na opção de chatbot para automação, clica sobre o botão de novo, dá um nome para esse chatbot, e o mais importante é a disponibilidade desse bot. A gente precisa marcar a opção do envio de sequência, ou seja, eu vou utilizar esse chatbot que eu estou criando justamente para envio de sequências. Seleciona qual é o canal de atendimento, o canal que está vinculado a esse bot e a equipe padrão para esse bot. Tá? Clicando no botão de salvar, você já cria esse chatbot, como eu já adiantei,
criei os dois chatbots em questão aqui e dentro dele você faz a configuração. Volto a apontar que o objetivo aqui não é auxiliar em como criar a mensagem e como configurar o chatbot. Isso aí nós já temos outros vídeos, outros treinamentos que podem apoiar vocês aí nesse processo de forma mais detalhada. O ponto principal aqui dentro do nosso chatbot é que quando você clica na opção de configurar, dentro desse chatbot, a primeira mensagem que precisa ser configurada dentro dela é justamente uma mensagem de modelo. Isso para a gente conseguir iniciar, para a gente conseguir abrir uma janela de conversa dentro da meta. Tá? Então, se a gente não configura esse modelo, esse chatbot ele não vai atuar com precisão dentro da sua sequência. Perfeito? Seguindo o fluxo dos 3 passos, o próximo passo é justamente a gente criar a sequência que será feito o disparo dessas mensagens. Então, acessando o menu de Apps, em Sequências, você precisa clicar no botão de Nova e, de fato, criar uma nova sequência. Então, o primeiro ponto é justamente nomear essa sequência. Então, eu vou clicar aqui, pós-processo cirúrgico. Esse é o nome da sequência que eu estou nomeando. Eu clico no botão de continuar e a tela de configuração inicia. Para entender melhor esse fluxo de sequência, é aqui que nós vamos criar em quanto tempo será enviada aquela mensagem, será enviado aquele chatbot para o nosso cliente. Então aqui nós temos a tela onde configura a sequência e nós temos também a tela onde configura os contatos, ou seja, os contatos que pertencem a essa sequência. Como que ela vai funcionar de fato? Basicamente a gente pega uma sequência, a gente pega um determinado contato, e vincula esse contato dentro de uma sequência. Isso pode ser feito de duas formas. Isso pode ser feito através de um chatbot. Então, dentro do chatbot, lá nas configurações de ações, deixa eu mostrar para ficar melhor esse processo. Aqui, Apps, Chatbot. Vou abrir um chatbot qualquer. Por aqui, será possível criar uma ação que vai adicionar determinado contato dentro de uma sequência. Então, por exemplo, suponhamos que o nosso cliente clicou em como posso ajudar, fazer um pedido, por exemplo, e aqui por dentro do cliente você deseja adicionar aquele determinado contato dentro daquela determinada sequência. Enfim, clicando por aqui, clicando no sinal de mais, a gente tem a opção aqui em ações, onde eu posso adicionar um determinado cliente, um determinado contato a uma sequência. Então, basicamente, eu clico em adicionar a sequência e seleciono qual sequência eu quero adicionar esse contato. Isso é muito utilizado hoje para aqueles clientes de aquecimento de lead, que é quando um cliente inicia um atendimento através de uma campanha, né, você realizou uma campanha no Instagram ou no Facebook, e esse cliente ficou parado dentro daquele bot, ele não deu continuidade. É quando você configura um tempo de retorno e adiciona esse contato de forma automática dentro de uma sequência. Perfeito? Um outro ponto de adicionar um contato a uma sequência é justamente em atendimentos. Então, você está conversando com um determinado cliente, está conversando aqui, por exemplo, com o Rick, você consegue clicar no olho, né, de visualização dos dados do contato e por aqui adicionar esse contato dentro de uma sequência. Então, você pode vir aqui e clicar em pós-processo cirúrgico, que entra justamente nesse exemplo que estamos dando. Então, o cliente foi lá, realizou um determinado procedimento, assim que concluiu esse procedimento, você vem aqui e adiciona ele nesse pós-processo cirúrgico, que é quando o cliente ele vai dar continuidade naquele disparo de mensagens. Perfeito? Bem, voltando ao nosso processo de configuração, no menu de Apps, Sequências, onde já possui a sequência que estamos criando, aqui damos início à nossa configuração da sequência. Então, clicando no sinal de mais, o sistema me apresenta algumas funções, algumas possibilidades de configurar essa sequência. Então, é possível que eu envie ou dispare um determinado bot. Eu consigo também enviar um modelo de mensagem, selecionar qual canal de atendimento, né, está vinculado a esses modelos, selecionar o modelo em questão, a programação, ou seja, daqui a quanto tempo essa mensagem será disparada e quais horários que elas podem ser disparadas. Então, o horário inicial, o final e os dias da semana. Isso aqui impede que o sistema encaminhe para o seu cliente uma mensagem automática, por exemplo, no final de semana ou até mesmo fora de um horário de atendimento, tá? Fora de um horário comercial. Então, de acordo com o nosso padrão, o primeiro processo é justamente a mensagem. Então, por aqui, nós vamos selecionar enviar um modelo de mensagem. Nós selecionamos aquele modelo de mensagem de agradecimento, salvo o processo e eu informo que eu quero disparar isso 2 horas
após eu vincular o contato dentro da minha sequência. Esse envio ele deve ocorrer entre 8 e 18 horas durante os dias da semana. Cliquei no processo de salvar, eu faço o meu segundo vínculo. Então, meu segundo também uma mensagem e uma instrução de cuidado, né, que deve ser enviado um dia após o procedimento. Então, clicando no sinal de mais, eu tenho as opções, né, de remover um contato da sequência, finalizar uma sequência, reiniciar essa sequência, até mesmo adicionar uma etapa, que é justamente o que eu preciso. Eu clico na mensagem, eu seleciono qual mensagem eu desejo enviar. Então, eu vou colocar aqui, ó, orientação pós-cirurgia. Clico no botão de salvar e eu informo, olha, eu quero enviar essa mensagem um dia após o processo. Cliquei no botão de salvar e ele vinculou. Um ponto que é muito importante ter em ciências, ter conhecimento, é de que esse padrão de após 2 horas, após um dia, ele ocorre com base na última ação da sequência. Então pensem comigo, você acabou de vincular um contato a uma sequência. A partir da hora que você vinculou, por exemplo, você subiu ele meio-dia, você colocou um contato. O cliente ele vai entrar nessa contagem. Às 14 horas, essa mensagem será disparada. Aqui você configurou um dia, ou seja, um dia após a última ação, essa mensagem será disparada. E assim por diante. Então, se eu configuro aqui que o meu próximo, eu vou disparar um chatbot em 3 dias, eu clico no sinal de mais, eu adiciono a minha etapa, é um chatbot que eu desejo, seleciono o meu chatbot, vou colocar aqui que é uma avaliação, por exemplo, e eu informo que é 3 dias, deixa eu salvar. Como será disparada a minha sequência nesse processo? Se eu acabei de vincular o meu contato vai receber uma mensagem após 2 horas. Assim que esse fluxo acontecer, ele vai disparar essa outra em um dia, ou seja, amanhã às 14 horas. Esse próximo fluxo ele vai acontecer com base em 3 dias após a última ação. Perfeito? Essa é uma dúvida muito comum entre os nossos clientes. Eles questionam se o fluxo é disparado com base na data em que o contato foi vinculado ou com base na data da última ação. Então, a sequência ele sempre leva em consideração o último movimento dentro do processo. Então, dando continuidade na nossa configuração, o próximo passo é justamente um chatbot que deve acontecer após 30 dias, e é justamente uma pesquisa. Então, eu clico no sinal de mais, eu quero adicionar um chatbot. Esse chatbot é uma satisfação, né, com Botox, é uma pesquisa que você está fazendo, e ele deve ocorrer após 30 dias. Então, eu puxo aqui, ó, 30 dias, tem o meu horário, né, os meus dias da semana, qual ele vai ser disparado, eu clico no botão de salvar. Volto a dizer, essa pesquisa ela vai ser disparada não com base em 30 dias da realização do Botox, mas com base em 30 dias após a última ação dentro da minha plataforma. Bom, continuando, nós temos o último processo, que é uma mensagem sugerindo um retoque, né, no procedimento de 6 meses. Então eu clico no sinal de mais, eu clico em adicionar a minha etapa, vou selecionar aqui uma mensagem, seleciono qual é a minha mensagem, e aqui ó, é um retoque no procedimento do Botox. Clico no botão de salvar e salvo o processo. Só corrigindo um ponto, a gente configurou com um dia. Então, clicando nos 3 pontos de configuração, eu tenho a opção também de editar e de remover essa sequência, esse processo de dentro da minha sequência. Nesse caso, vamos clicar no botão de editar e vamos alterar para, na verdade, 6 meses. Clico no botão de salvar e a alteração foi realizada. Agora que entendemos como utilizar e configurar a sequência, podemos vincular os contatos a ela. Para isso, existem algumas formas de realizar esse vínculo. A primeira delas é justamente no cadastro do contato. Então, acessando o contato através de uma conversa ou até mesmo através do menu CRM Contatos, é possível clicar no ícone de detalhes do contato, ir até a opção de sequência e fazer o vínculo da sequência desejada. No nosso exemplo, vamos vincular após processo cirúrgico. Uma forma de retirar esse contato é justamente no mesmo campo, onde clicamos no lápis e desmarcamos a opção da sequência. Uma segunda forma de retirar um contato de dentro de uma sequência é justamente na própria sequência. Para isso, vou vincular novamente esse contato à sequência. Vamos acessar o menu de Apps, Sequências, e acessar o menu de Contatos.
Observe que nessa tela será demonstrada uma listagem completa de todos os contatos que estão vinculados à sequência pós-processo cirúrgico. Para retirar um determinado contato, basta clicar no ícone de remover da sequência. Uma segunda forma de adicionar ou remover uma sequência é dentro do próprio bot. Para isso, acesse o menu de apps, chatbot, abra um chatbot, no nosso exemplo vou utilizar o bot de teste, e suponhamos que quando o meu cliente fizer um contato e clicar na opção de falar com o financeiro, eu desejo vincular esse contato a uma determinada sequência. Clicando no botão de adicionar um ponto, eu clico na opção de funções, adicionar ou remover sequência. Eu seleciono a opção de adicionar ou de remover conforme a minha necessidade e informo para o sistema qual a sequência essa ação deve ser feita. Uma terceira forma de adicionar ou remover um contato à sequência é através de integração via API. Para isso, entre em contato com o seu CS e solicite um vídeo explicativo de como configurar essa integração.